Paz e bem para você e para sua família. Estamos mais uma vez aqui para refletir sobre esse tesouro que a Igreja Católica possui, a doutrina social da Igreja. E hoje vamos ver mais um documento que o Papa Paulo VI nos presenteou nesta busca de um desenvolvimento integral, na busca da paz através da cooperação entre os povos, da cooperação entre as regiões mais ricas com as regiões mais pobres no interior de um mesmo país. Então o Papa Paulo VI ele vai escrever um segundo documento em 1971, comemorando os 80 anos da promulgação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Então, o nome desse documento, 80ª Advenis, comemorando, portanto, os 80 anos desse documento paradigmático que veio mudar de uma forma radical, o empenho da Igreja pela justiça social, o empenho dos cristãos por uma sociedade mais justa, solidária, fraterna e humana. Então, nesse documento, vamos ver o Papa reafirmando os direitos dos trabalhadores, conforme a Rerum Novarum havia apresentado, e é muito importante nós retomarmos esse tema hoje, em razão da reforma trabalhista que foi promulgada pelo atual governo, em razão também da reforma previdenciária, porque em muitos aspectos nós voltamos ao século XIX, Voltamos ao século XIX, com a destruição do direito de organização do trabalhador, com a insegurança que, infelizmente, hoje os trabalhadores se encontram, trabalhando, porém, sem nenhum direito social. Vai falar também da necessária solidariedade entre ricos e pobres na resolução dos problemas sociais. Então, um tema que começa lá na Rerum Novarum, não a luta de classes, mas da cooperação entre as classes, da solidariedade das classes sociais, dos grupos humanos, das nações, visando o desenvolvimento integral. Diz não às ditaduras militares e assume a democracia como a melhor forma de governo. Então, esse documento do Papa Paulo VI, 80ª Advenis, foi muito importante para os cristãos católicos nos diversos países da América Latina, da África, que lutavam contra o colonialismo e contra ditaduras militares, visando a inserção na luta por uma sociedade melhor. Incentiva os cristãos no engajamento político e social, visando uma sociedade mais justa. Então, não mais vai pregar a igreja, o serve a Deus, despreza o mundo, mas agora a inserção, a participação dos fiéis na busca de um mundo melhor. O mundo se tornou uma referência importantíssima para a vida, para a missão da igreja. As palavras mais usadas por Paulo VI nesses documentos foi comunhão e participação. Comunhão e participação. Duas palavras que depois foram incorporadas de uma forma muito bonita pelo episcopado latino-americano na conferência e no documento de Puebla, comunhão e participação. É uma carta apostólica, a 80ª Advênia distingue pela primeira vez os diversos tipos de socialismo. Lança uma nova ponte para uma nova época latino-americana que desde Medellín, 1968, vinha abrindo caminho na história. É dirigida ao cardeal Maurice Roy, presidente da Comissão Justiça e Paz e do Conselho dos Leigos. É um documento essencial para a ação política dos cristãos na América Latina e no mundo todo. Primeiramente, supera a tentação de apresentar a doutrina social como se fosse uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo. Não. A preocupação da doutrina social é ética, e não técnica. Então, quem vai implantar a justiça social, isso é claro para os documentos do magistério, da doutrina social da Igreja, é a política.
A política cabe, né, implantar a justiça social. Então a igreja vai ajudar. Ela vai incentivar, né, a que os cristãos, de uma forma ética, humana, justa, cooperem para a busca do bem comum, para a busca da justiça social. Distingue o movimento histórico da ideologia, chamando a atenção dos fiéis para a necessidade do discernimento, visando o engajamento no movimento histórico, sem, no entanto, implicar na perda do sentido da fé. Então, isso que se tornou uma constante, né, nos documentos do magistério católico, depois, né, do Papa João XXIII. Discernimento. Então, acaba, né, aquilo que prevaleceu até o século, ou melhor, até o Concílio Vaticano II, até o Papa Pio XII, de uma condenação, de uma excomunhão, né, daqueles que participavam do socialismo. Isso não existe mais, né? Então, o que o Papa Paulo VI vai chamar a atenção, e que João XXIII também já chamava, é para o discernimento. As ideologias, tanto a liberal capitalista quanto a coletivista marxista, são condenadas, consideradas ateias. Porém, o movimento social é espaço de participação dos fiéis, é lugar da busca da justiça social e do bem comum. Então, discernimento é uma palavra-chave para podermos entender esta contribuição do Papa Paulo VI. Fala de uma dupla aspiração humana, a igualdade e a participação, no número 22. Que esta dupla aspiração trata-se de dois aspectos da dignidade do ser humano e da sua liberdade. Então, a igualdade fundamental entre todas as pessoas, não só perante a lei, mas também na nossa consciência religiosa. Somos filhos de Deus, podemos trazer diferenças individuais, mas há uma dignidade fundamental entre todas as pessoas humanas que brotam da obra criadora do Senhor nosso Deus. Lembra que a busca da realização dessas duas aspirações, né, a igualdade e a participação, se concretizam na busca de uma sociedade democrática. Então, a democracia como caminho para chegarmos a uma sociedade caracterizada pela igualdade e a participação. Esta carta apostólica será profundamente acolhida pelos cristãos da América Latina, influenciando o episcopado na Conferência de Puebla em 1979 e o engajamento dos fiéis na luta contra as ditaduras militares aqui na América Latina, né, pela independência na África e na construção de uma sociedade melhor, uma sociedade democrática. Olhando para o fenômeno da urbanização e todos os problemas da grande cidade, dirá que o cristão deve voltar-se para essas novas perspectivas, para assumir a responsabilidade juntamente com os outros homens, por um destino, na realidade, já comum. Incentivará a luta pelo respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é base também, é fundamento para esse documento do Papa Paulo VI, né? Então, a citação do número 23, mas, entretanto, as discriminações étnicas, culturais, religiosas, políticas renascem continuamente. Na realidade, os direitos humanos permanecem ainda muitíssimas vezes sem serem reconhecidos, se não são mesmo ludibriados, ou então o respeito que se lhes vota é puramente formal. Em muitos casos, a legislação acha-se atrasada em relação às situações reais em que vivem as pessoas. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é base para a construção de uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que busca a igualdade, que busca, né, esta vida digna para todas as pessoas. Então, o Papa Paulo VI, ele vem então emprestar a sua voz, né, a voz de diversos povos que nesse período enfrentavam esta situação difícil, né, de ditaduras, de colonização. Então vai lembrar, né, que a ação política será necessário acentuar
que se trata prevalentemente de uma ação e não de uma ideologia. Deve ter como base a sustentação um esquema de sociedade coerente nos meios concretos que escolhe na sua inspiração, que deve alimentar-se numa concepção pela concepção plena da vocação do homem e das suas diferentes expressões sociais. Vai dizer que não compete nem ao Estado, nem sequer aos partidos políticos, que estariam fechados sobre si mesmos, procurar impor uma ideologia, por meios que viessem a redundar na ditadura dos espíritos, a pior de todas. Então, uma ditadura imposta, uma ideologia imposta, isso é uma ditadura dos espíritos, número 25. Então, discernimento é fundamental para a nossa vida, porque toda ideologia é totalitária, é antidemocrática, ela cega, tanto a ideologia liberal capitalista, baseada na competição, quanto a ideologia coletivista marxista, são totalitárias e impedem que as pessoas cooperem na busca do bem comum, de uma sociedade justa e fraterna. Afirma que o cristão não deve aderir sem discernimento a nenhuma ideologia, nem a marxista e nem a liberal capitalista, porque ambas contrariam pontos essenciais da fé. Então, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para podermos viver esse necessário discernimento, conforme o número 28 da 80ª Advênice, para podermos não abraçarmos a ditadura dos espíritos, as ideologias que impedem que enxerguemos a vida, que enxerguemos o mundo, que enxerguemos a sociedade como um lugar de participação, de comunhão, de liberdade. Que São Paulo VI, lá de Junto de Jesus, interceda por todos nós, pelo nosso Brasil e pelo mundo, neste momento desafiador que estamos vivendo, para podermos encontrar a paz através da solidariedade, da cooperação entre as nações e entre as pessoas. Até a próxima, se Deus quiser. No próximo vídeo, vamos já introduzir a grande contribuição do Papa João Paulo II.